Thanks, everyone. Welcome to meeting 22 of the Environmental Justice Council. We are in Leominster. And before we get started, I'll turn it over to our contractors and friends at ERG, who will provide a review of the logistics and interpretation. Thank you. So good evening, everyone. My name is Kessel John, and I'm with ERG, and we're going to help the interpretation. Well, we're going to help with the tech tonight. So this presentation is available with virtual interpretation into Spanish, Portuguese, Mandarin Chinese, Vietnamese, Haitian Creole, Cape Verdean Creole, and American Sign Language, or ASL. I'm now going to turn it over to Dan to go over this in each language. Thank you. The language announcement will now begin. To participate in English, just click interpretation icon and select English. For Portuguese, please. Para participar em português, clique no ícone Interpretation e selecione Português. Obrigada. For Spanish, please. Si alguien desea interpretación en español, haga clic en Interpretación y seleccione Spanish. For Cape Verdean Creole, please. Para participar na crioulo, clica na ícone Interpretation e seleciona Cape Verdean Creole. For Haitian Creole, please. Pour entrer dans Channel Créole haïtien, cliquez sur l'icône Interprétation et puis choisir Haitian Creole. For Mandarin Chinese, please. 要以普通话参加会议，请单击口语图标并选择 Chinese. For Vietnamese, please. Để vào kênh bằng tiếng Việt, anh chị vui lòng nhấp vào biểu tượng Interpretation và chọn kênh Vietnamese. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Language announcement is now completed. Thank you. I'm now going to turn it on. All right. Everyone should have just seen a little globe icon. E todos devem ter visto ícone de globo no seu canal, do seu painel do Zoom, para escolherem a língua. Os faladores de inglês devem escolher inglês para ouvir inglês. A agendagem está disponível e está disponível ao clicar no botão de CC do seu painel do Zoom. Se você não vê o ícone de CC ou ícone de interpretação, que é um globo, clique o botão mais ao lado direito do seu painel do Zoom e o menu deve aparecer e vai ter opções lá. Se tiver alguma questão de áudio, essa reunião pode trocar para áudio telefone perto do ícone de áudio e selecionar trocar para o áudio telefone e seguir as instruções fornecidas. Agora é com você, Sofia. Obrigado, Castle. Atendentes virtuais podem mandar um e-mail para meetings@rg.com com qualquer perguntas técnicas selecionadas às logísticas. Desculpa, Sofia, o seu áudio está um pouco... Se vocês quiserem uma versão traduzida dos slides, por favor, vão para o site da Conselho da Justiça Ambiental, no link no chat. Vocês vão encontrar uma apresentação traduzida lá e essa reunião está sendo gravada e vai estar disponível depois através do link que vai ser postado no... por favor, esperem o tempo para os comentários. Durante os comentários, por favor, levantem a mão e eu posso ativar seu microfone. Se você está comentando em outro idioma, por favor, fale no seu canal de idioma e o seu intérprete vai traduzir o comentário para inglês. Ou podem escrever um comentário na caixa de perguntas e um de nós podemos ler em voz alta. Por favor, mantenha os comentários debaixo de 2 minutos, abaixo de 2 minutos, para todos tenham chance de falar. Pessoas atendendo presencialmente, por favor, fale no microfone para que os atendentes virtuais possam te ouvir. Pode usar o pódio ou podemos trazer um microfone para você. Adicionalmente, para atendentes presenciais, temos atividades para crianças disponíveis na mesa ao lado, junto com lanches e águas para os presentes.
Para todos os colaboradores, por favor, falem devagar para acomodar os intérpretes. Por favor, use linguagem simples e minimize o uso de acrônimos de abreviações. Também gostaria de lembrar os membros do conselho apenas usar a função de chat para a reunião logística e em outra questão de acordo com a lei de reunião aberta. Agora eu passo a palavra para a Maria Belen Power para falar sobre a pauta e a lista de presença. Então, obrigado para os membros e contadores no EAG para fornecer as opções presenciais e virtuais. Acreditamos que isso tem participação e nós queremos tornar essas reuniões o mais acessíveis possíveis. Então, estamos sendo intencionais sobre ir sobre diferentes comunidades no estado para encontrar as comunidades onde elas estão. Então, obrigado pelos membros do conselho por fazerem a viagem, se vocês moram longe, e pelo RG para ajudar isso a acontecer. Nós também estamos fornecendo áreas para crianças brincar e lanches também, e maneiras de aliviar o custo de vir à União. Então, estou muito grato por todo esse suporte. Eu vou passar para os meus colegas. Gostaria que lembrasse todos os membros do conselho se pedir novamente. Maria Belen Power, presente. Marcos Luna, presente. Jen Salanetti, presente. Caroline Hahn. Caroline Holly aqui. Here. Aqui presente. Melanie Fraser Cook, presente. Peter Maffey. Patricia Spence. Sophia Owen. Melissa Ferretti. Lydia Lau. Ari Zorn. E Miles Gresham. Presente. Ok, então, com outros membros presentes, temos quórum. Obrigada. E eu esqueci acho que o slide da agenda era antes, então não sei se a gente pode voltar para aquele slide, mas vamos fazer, fizemos a chamada de presença e aprovação da minuta. Os dois tópicos hoje são o Mass Enviro Screen e Mass Save, e vamos pegar comentários antes do Mass Enviro Screen e também depois. Mass Save, dependendo do tempo e quanto tempo nós temos disponível e depois os próximos passos. Então agora eu gostaria de seguir com a aprovação das minutas do minuto. Precisamos aprovar as minutas de junho e agosto. Então, para a reunião, para as minutas de junho, que foi a reunião número 20, posso vir uma moção para aprovar as minutas? Tem discussão das minutas? Eu não acho que eu tenho uma cópia das minutas. Se elas foram enviadas a semana passada, quando tivemos foi enviado na semana passada, que tivemos aquela disrupção no serviço dos serviços web da Amazon, onde meus e-mails não chegaram. Então, isso talvez tenha sido do meu lado, se eu acho que essas minutas a gente precisava ter aprovado em agosto e não conseguimos. Então, talvez foram perdidas nesses pequenos meses. Esse é o mesmo caso para outras pessoas, que aí a gente pode aprovar as minutas. Por que a gente não faz a chamada? Às vezes a gente pode. Acho que a gente não. Vamos tentar fazer a chamada, fazer as minutas. E podemos mandar as minutas
Talvez durante a reunião, o colega então, Sofia, podemos fazer a chamada de presença dos membros? Isso é para a reunião do dia 2 de junho, da Luna Barnett. Eu vou abster. Ellen Fraser Cook. Eu aprovo as minutas. Melissa Harding Freddy. Lydia Lowe. Aprovado. Owen Jen Salonetti. Miles Gresham, aprovado. Maria Belen Power. Então temos 7 aprovados e uma abstenção. Então a aprovação Então, se eu puder ter uma moção para aprovar as minutas. Tem uma moção? Alguma discussão das minutas? Também não tem as minutas, desculpa. Vamos garantir para enviá-las. E se tem alguma correção, podemos fazer algo na próxima reunião, Kalila. Então, agora eu peço a Sofia novamente nos ajudar a fazer a chamada de presença, os membros votarem a favor, contra ou abstenção para aprovar as minutas. Sim, isso é para a reunião de agosto de 21. Kalila, sim. Madeline Fraser Cook, aprovada. Melissa Harding Freddy. Cheryl Holly, aprovo. Caroline Hahn, abstenho. Lydia Lau. Marcos Luna, aprovo. Peter Maffey. Sophia Owen. Jen Salonetti, aprovo. Patricia Spence. Harry Zorn. Miles Gresham. Aprovado. E Maria Belen Power. Aprovo. Então, 6 aprovados, 2 abstendo. Obrigada. Obrigado, Sofia. Então, agora, a gente vai... A próxima parte da agenda, que é comentário público, nós temos feito um ponto para ter comentário público no começo da reunião e também no final da reunião, para garantir que as pessoas que querem falar, mas não podem ficar o tempo todo, conseguem fazer isso. E agora eu vou passar novamente para meus colegas na RG para ajudar com as instruções dos comentários públicos e as logísticas. Obrigado. Pessoas que estão fazendo um comentário presencial, por favor, vão para o pódio para falar, ou se não podem ir ao microfone, podemos enviar um microfone. Bom, se você está falando em um idioma diferente, o intérprete vai traduzir seus comentários. Para os atendentes virtuais, se você está falando outra idioma, levante sua mão e depois que você for ver o microfone ativado, pode falar no seu idioma e o intérprete vai traduzir. Também pode enviar comentários escritos
através da caixa QIA e eu vou lê-los ao vivo. Por favor, mantenha os comentários a 2 minutos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos para falar lentamente por steps e manter seus comentários a 2 minutos ou menos, para que todos tenham a chance de falar. Obrigada. E eu vejo um ou dois pessoas com obrigado. Eu falei na última reunião que de novembro você tinha votado em vindo para Taunton em novembro, mas o nosso grupo está tendo dificuldade. Nós tivemos candidatos para a eleição e alguns dos candidatos não sabiam sobre o que era as justiças e uma das câmaras falou que isso é tudo novo para mim. Então eu me pergunto, onde a gente pode mandar as pessoas que talvez estejam interessadas, porque estamos num queremos que as pessoas nos ajudem. Que recursos estão disponíveis e a gente pode recomendar alguma coisa desse tipo? Quando a gente fala sobre isso, estamos numa zona de ambiental, estamos tendo problemas, eles parecem que eles nunca ouviram falar disso antes. Sim, obrigada. Nosso escritório é um recurso, então podem mandar um e-mail se você quer encontrar conosco em pessoa ou querem dar uma ou um endereço que é ej.inquiries@mass.gov, tá certo? Então, ij@inquiries.mass.gov e para o telefone, talvez meu colega pode botar no chat e também podem entrar em contato podem vir nos encontrar na IAA e também estamos abertos para vir para Fountain ou outras comunidades. Então, por favor, nos venha ver como um recurso. Obrigada. Vamos espalhar a palavra. Ok, obrigada. Ok. Então, agora temos a Marianne Davinsky. Você deve poder conseguir se ativar seu microfone. Olá, podem me ouvir? Sim, obrigado. Os últimos dias aqui, feliz Halloween. Eu tenho comentários e perguntas sobre uma questão que eu levantei no conselho em dia 25 de setembro, na reunião de 23 de setembro. E a minha pergunta tinha a ver com o processo de grupo comunitário perdendo a designação AJ e como que voltar eu se não tinha nada em moção, não responderam a minha pergunta, ele não tinha certeza que eles tinham todas as respostas, então esse tempo, conversas fariam com residentes no Westfield, Mass, e eles ouviram em várias ocasiões que uma comunidade podia enviar 10 assinaturas com o pedido. E um grupo de residentes e uma reunião foi com os representantes que levaram em abril desse ano, finalmente, depois de todo esse tempo. No meu conhecimento desde lá, não tiveram nenhuma informação substantiva compartilhada pelo Estado com os petidores dessa. E o processo parece ter sido atrasado ou abandonado. Então, não sei, o próximo passo seja para abordar o pedido
a gente não sabe o que vai ser disso para esse ponto. Então, eu sei que o agente estadual tem uma sessão das partes interessadas e mais recentemente estão no processo de terem audiências públicas relacionadas a essas sessões. As agências estaduais estão finalizando as regras e regulamentos ou para benefícios de localização e ação para se poderem estar em conformidade com a lei do clima. Quero saber o que está trazendo esse pedido específico de ação, se todos aqui sabem, eu não sei se alguém no conselho já pode ajudar a responder as perguntas, as coisas estão mudando sobre o processo de designação. Eu sei que algumas das reuniões que estão acontecendo agora nas audiências públicas, que é para o escritório da Índia e Equidade vai estar trabalhando em algo que tem a ver com isso. Então, a coisa é que essas pessoas agora não sabem o que está acontecendo, estão ficando muito frustradas, estão apontadas e perdendo fé nesse tema que eu odeio ver acontecendo. Então, essa é a minha pergunta, meu descorajamento. Os, os pacientes foram, os presidentes foram pacientes, mas estão frustrados com o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Marianne. Eu me lembro das reuniões e das conversas. Um dos tópicos hoje, na verdade, é o Master Virus Screen, que é uma das ferramentas que vão nos ajudar com o licenciamento e, citação e a análise cognitiva de impacto. A gente está trabalhando num processo. A gente espera que essa ferramenta que a gente vai cobrir hoje, o Master Virus Screen, vai nos ajudar a finalizar esse processo sobre como que a gente mede, como que engaja, como que analisa uma petição para designação, redesignação. Então, a ferramenta que a gente está trabalhando é apenas para tratação e licença, e é uma ferramenta complementar para nos ajudar a identificar áreas sobrecarregadas. Então, espero que depois de hoje as pessoas terão perguntas e respostas, comentários e depois da a ferramenta ir para comentário público e aprovada, espero que nos ajude nesse processo, mas estamos falando sobre isso com frequência, apesar de ser difícil ver do lado de fora sobre como fazer o processo ter significância. Posso dar um aviso, um conselho? Acho que daqui para frente, a coisa é que esse grupo sabia de um processo que já existia antes, estavam seguindo. Se essa mudança estava acontecendo, esse é um alvo em movimento. E a pessoa que acabou de me falar que era antes estava falando a mesma coisa. As pessoas não sabem o que é RJ, Justiça Ambiental. Quando eles primeiro se inscreveram ou mandaram, é quando falaram que é isso que você precisa fazer para avançar. Agora, vocês estão mudando as coisas por trás das cenas sem que as pessoas saibam. Eles não querem prestar atenção. As pessoas me disseram, a gente desiste, não fala mais com a gente. Isso não é algo bom. Isso não é algo bom. Se isso está acontecendo, algumas pessoas especificamente teria sido útil que elas fossem informadas que vocês estão tentando fazer algo diferente. Mas no processo de fazer algo diferente, outra coisa aconteceu, você precisa mudar de novo e ver o que você está fazendo com os residentes. Tem desenvolvimentos acontecendo, eles não têm mais e poderiam ter uma maneira de tornar isso, mas agora eu sei que a última vez que eu peguei mas por favor, deixe as pessoas saber formalmente, porque eu aprecio o trabalho que estão todos fazendo desde o começo. Isso faz difícil tentar explicar aos residentes aqui. Obrigado. Sim, deixa eu esclarecer rapidamente. Talvez não tenha sido tão claro. Não estamos mudando o processo. Então, o processo que está, o estatuto, um grupo de residentes pode
fazer a petição para ser considerados para designação. Não tem um processo para considerar essa consideração ou essa designação, que métodos são usados, quais critérios são usados. Então, não estamos mudando um processo, nós temos que construir para poder ter requisitos de diferentes comunidades. Então, estamos tendo quantas sessões e quantas reuniões públicas sobre isso. Já tivemos várias sessões. Agora vamos falando um pouquinho sobre o Mass Environment Screen, que ainda não foi enviado para o comentário público, então isso é um dos primeiros que a gente está compartilhando e ainda precisa ser enviado para o comentário público. E também a gente pode também dar uma outra reunião, porque é a primeira vez que conseguir ver é lindo o Mass Environment Screen, mas eu queria esclarecer que não estamos mudando o processo. Sim, eu acho que você perdeu no ponto que esse grupo deveria ter sido recebido algum tipo de status para informação, em vez de ter ficar esperando isso acontecer. Eles sabem que isso ia acontecer e que alguns deles não queriam nem, que eles não achavam que valeria a pena por causa de que ainda não começou por causa das comissões. Isso que eu quero ressaltar. Já passaram por esse outro processo, as coisas estavam sendo atrasadas por outra razão, mas seria bom se eles tivessem algum tipo de informação. Sim, entendi. E eu concordo. Obrigado. Ok, então agora acho que estamos indo para a apresentação. Sim, eu acho que deveria ir para a apresentação agora. Vai ter tempo para comentários adicionais. Vai ter oportunidade adicional para no final. O que é ótimo. Então vamos fazer a transição para a apresentação sobre o Mass Environment Screen, que vai ser apresentado por eu mesmo e meus colegas Saina, Army. Então, Que bom. Nós estamos aqui para falar sobre uma versão do Mass Environment Screen e a ideia é que essa ferramenta nos ajude a identificar as áreas para análise de impacto cumulativo, para infraestrutura e localização. O que nós temos que fazer é desenvolver uma ferramenta para nos ajudar a identificar as comunidades que vão precisar uma análise de impacto acumulado para infraestrutura de energia e localização. Próximo slide. Então, é uma ferramenta e a ferramenta vai nos dar uma pontuação cumulativa de ônus a cada grupo no censo de Massachusetts. É uma combinação de meio ambiente, saúde, clima e padrões socioeconômicos para identificar as comunidades. A ideia é que essa ferramenta seja transparente, elaborativa e de igualdade para que possa ver o panorama geral em todas as comunidades de Massachusetts. Então, a origem desse impacto acumulado vem da Lei do Clima de 2024. É a lei para promover uma rede de energia limpa, promover a equidade, proteger os pagadores de impostos. E essa lei de 2024 estabeleceu o nosso escritório, nossa Secretaria de Justiça Ambiental e nos chamou a apresentar os princípios que estão abaixo. Os dois princípios que eu vou dizer, que você pode ler, mas se há alguma coisa que você possa
resumir, é que temos dois princípios de justiça ambiental, um é o envolvimento significativo e o outro é a distribuição equitativa. Primeiro, ter certeza que as pessoas estão envolvidas no processo de decisão e depois garantir que haja uma distribuição equitativa de energia e meio ambiente. Parte da Lei do Clima de 2024 é nos chamar para desenvolver as diretrizes da análise de impacto acumulado. Isso está prescrito no processo regulatório. Próximo. Para o propósito do impacto cumulativo e do ônus, algumas vezes a gente usa isso de uma forma diferente, mas será uma ferramenta baseada em dados para apoiar o apoio. O impacto cumulativo se refere à totalidade de exposições que uma comunidade possa enfrentar com relação ao impacto ambiental que possa afetar a saúde e qualidade de vida. A realidade em toda Massachusetts é bem diferente de comunidade para comunidade, então essa ferramenta quer capturar as barreiras diferentes e os ônus que as comunidades estão enfrentando. É uma ferramenta que tem a intenção de ser fácil de usar, não somente para o Estado ou para os desenvolvedores, mas também para as comunidades, para que eles possam acessar e olhar a comunidade e entender os ônus e as barreiras acumuladas nas comunidades em relação a todo o Estado. Próximo slide. Antes de passar para a minha colega Saína, eu vou falar rapidamente que a ferramenta está sendo desenvolvida pela nossa secretaria, mas estamos trabalhando muito proximamente com agências federais e estaduais e a equipe da GIS. Também estamos trabalhando com especialistas acadêmicos de saúde pública e com organizações baseadas na comunidade e defensores da justiça ambiental, bem como governos tribais e representantes indígenas. Eu diria que nós tivemos cerca de uma dezena de reuniões com as partes interessadas. E o processo, se você ainda não ouviu falar sobre isso, não fique surpreso, essas sessões de partes interessadas foram feitas no contexto da análise de impacto acumulativo e da Lei de Clima de 2024. Essa é a primeira vez que nós estamos vindo ao público, ainda não foi aberto para comentário público. Aqui é uma prévia adiantada de discussão antes de ser oficialmente liberado para comentário público. Na sua natureza, é uma ferramenta que tem a intenção de ser colaborativa e interativa e para refletir os dados e também as experiências vividas. Novamente, o objetivo é que a ferramenta reflita as diversidades, as diversas realidades em todas as comunidades de Massachusetts. Atualmente está na fase de elaboração e versão, e nós estamos incluindo todos os feedbacks e comentários para que nós possamos refinar a ferramenta para que seja melhor para todos usarem. E agora eu vou passar para a minha colega Saína, que vai falar dos próximos slides. Muito obrigada, subsecretário Power. Próximo slide, por favor. Antes de falar da metodologia, eu queria começar falando que não é um conceito novo, que o governo estadual quer ter crédito. Essa ferramenta foi desenvolvida primeiramente pela Agência de Proteção Ambiental de Califórnia cerca de 10 anos atrás, e é chamado do Kellen Varied Spring, e foi replicado em outros estados como Michigan e Colorado. Nós tentamos manter a metodologia original nessa versão,
mas estamos tendo conversas para personalizar para Massachusetts. O Mass Environment Screens, como a nossa subsecretária Paula mencionou, analisa interseções entre poluição e ônus e as populações sensíveis, e vai ser dividido em 5 principais categorias, que incluem exposição ambiental, efeitos ambientais, indicadores de risco climático, populações sensíveis e fator socioeconômico. A primeira categoria na tela descreve a- o tipo de ônus de poluição que as comunidades vivenciam, indicadores de exposição ambiental, qualquer tipo de diferente de poluição, pessoas com quem as populações podem contactar com ou poluição química nas suas comunidades que podem e riscos que podem afetar essas comunidades que estão expostas a perigos ambientais. As 2 últimas categorias são consideráveis características populacionais e descrevem condições que as pessoas ficam mais vulneráveis. Então, isso inclui indicadores de saúde socioeconômica e fatores e condições que podem fazer as pessoas mais estressadas ou aumentar a dificuldade de adaptação. Próximo slide. Nesse slide, você vai ver uma lista de todos os 30 indicadores que informam o Mass Environment Screen para obter a pontuação de ônus. Aqui vocês vão ver que eles estão separados em grupos por tipo de poluição e característica de exposição e população. Em termos de ônus de poluição, nós temos expositores ambientais, que a gente está falando aqui do PM2.5, o ozônio, incluímos indicadores da proximidade desses locais que têm probabilidade de ter riscos, e nos riscos climáticos nós estamos falando também do aumento da temperatura. Quando vai para o lado da característica da população, temos populações sensíveis, como fatores de saúde, ou asma pediátrica, ou nascimentos prematuros. E os fatores socioeconômicos, nós falamos como isolação linguística. Eu gostaria de ter mais tempo de falar em mais detalhes todos os indicadores nesse slide. Quando essa ferramenta for publicada, nós teremos um documento que vai descrever cada indicador com detalhes, a metodologia, como foi calculado a pontuação e os dados, a fonte dos dados. Agora que nós vimos o que está incluído, eu vou brevemente explicar como esses dados vão ser colocados para ter uma pontuação única. Você poderia falar um pouco mais devagar, né, para beneficiar nossos intérpretes? Muito obrigada. Para cada indicador, nós calculamos um percentual em todos os grupos, em todo o estado, e nessa média de percentuais em cada computador, nós temos um para exposição ambiental, outro para efeito de ambiente, etc. E depois nós dividimos em 2 categorias. O primeiro é a poluição e ônus climáticos, e o segundo são as características da população. Para gerar a pontuação acumulada final, nós multiplicamos o ônus de poluição e clima pelas características da população. Então, temos um valor único que representa a poluição e o ônus geral e o ônus de população em cada comunidade. Essas pontuações de ônus acumulado também têm percentuais de pontuação dos grupos que estão igual ou maior de uma pontuação dada. Se uma comunidade tem 75 ou mais, isso representa que essa comunidade tem ônus de cerca de 75% do estado.
o resultado deste processo no modelo é que os indicadores maiores, os pontuações maiores, serão indicadores de áreas de vulnerabilidade ambiental e social. Para ser considerado o que nós chamamos áreas oneradas, essas comunidades precisam atender a um dos dois critérios. Eles terão uma pontuação cumulativa de percentil cerca de 75 ou mais. E o segundo é que a, é- a renda familiar média anual é 65% ou menos da renda familiar média anual do Estado. Próximo slide. Então, aqui nesse slide, você vai ver uma imagem do que está atualmente. É um mapa das áreas de ônus dessa ferramenta. É uma área de demonstração. Essas imagens estão representando as áreas oneradas designadas. Essas são todas as áreas, independente do critério em que elas se qualificam. Dentro dessas imagens, 34,5% desses grupos são áreas que serão designadas oneradas. Quando a gente tiver um projeto, uma solicitação de um projeto para o propósito de análise de acumulado, de impacto acumulado, estará disponível publicamente para todos os usuários. E quando uma pessoa selecionar uma área específica do mapa, poderá ver todos os indicadores relevantes e os valores. Próximo slide. Agora, o Massing Variance Screen tem a intenção de apoiar a análise acumulativa de impacto para identificar as comunidades que estão sendo oneradas, para que mostrar esses ônus de uma forma visual e destacar as áreas que são mais oneradas para mais análise no processo de implementação. A ferramenta não tem a intenção de falar de causa e responsabilização ou fonte de poluição diretamente, ou qualquer fonte de poluição ser responsável diretamente. Não tem intenção de criar ou substituir relatórios CIA específicos, porque precisa ter dados específicos do local e nível de projeto. Não tem intenção de definir todas as áreas afetadas por injustiça ambiental ou riscos ambientais específicos. É uma imagem dos dados em um determinado ponto do tempo, em determinados locais, com determinados riscos e locais e outras coisas que possam estar presentes na comunidade. E, por último, não se correlaciona a limites regulatórios, e porque eles são comparados em todo o Estado, e não se significa que isso é um desvio da regulamentação por algum indicador específico. Com isso, eu vou dizer também que esses são o uso imediato e inicial do Massing Variance Screen, mas nós vamos continuar tentando refinar a ferramenta e explorar para atender todas as necessidades da comunidade e das normas, e queremos refinar essa ferramenta e ver como nós podemos apoiar a justiça ambiental em todo o Estado. Próximo slide. E aqui é como você pode se envolver e dar feedback e as próximas etapas. Teremos mais reuniões públicas e mais sessões para oferecer feedback sobre a ferramenta. Na próxima quinta-feira, 6 de novembro, teremos um webinar CIEA para falar do análise do processo, e teremos outras oportunidades também. Você também pode oferecer comentário por escrito nos nossos online. Como eu mencionei, o Massing Variance Screen ainda não está ao vivo, mas você poderá apresentar feedback entre hoje e o próximo webinar, na próxima semana. Vocês poderão usar, quando estiver disponível, a ferramenta para ver e olhar os indicadores em detalhes para ver como esses indicadores foram calculados. Esperamos que, por meio
desses seus comentários por escrito ou seus comentários hoje, você possa compartilhar o seu conhecimento ou alguma experiência que você teve anteriormente com a ferramenta, o que você pode ajudar para que essa ferramenta seja melhorada, conforme a gente continua a refinar essa ferramenta. Como eu disse, nós vamos continuar refinando os dados depois dos comentários públicos para melhorar o mapeamento, a visibilidade, a visualização. Vamos continuar incluindo, integrando para que a versão final possa refletir todos as contribuições das partes interessadas e queremos liberar uma ferramenta final com toda a documentação anexada, com manuais de instrução de como usar e toda a documentação. Próximo slide. E aí conclui, então, essa parte da minha apresentação. Obrigada, muito obrigada, Saína. E eu sei que foi muito o que nós falamos, mas apresentamos a vocês. Eu sei que vai levar algum tempo para processar. Se você tiver algum feedback por escrito ou verbalmente, nós podemos abrir para algumas perguntas agora, mas eu reconheço que foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre isso. E um outro pensamento é que nós podemos ter uma reunião especial entre essa reunião e a próxima reunião, para que as pessoas que estejam interessadas nisso possamos fazer. Como a Saíma mencionou, nós teremos um webinar na próxima quinta-feira sobre análise do impacto acumulado, que inclui essa ferramenta do Mass Environment Screen. Eu vou fazer uma pausa agora para saber se temos perguntas iniciais, reações, pensamentos que as pessoas possam ter, ou membros do conselho. Eu tenho uma pergunta, muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Eu queria saber se vocês consideraram, quando vocês consideram os 30 fatores para desenvolver essa pontuação, eles foram olhados diferentemente, eu não entendi o final da pergunta. Em cada componente ou cada categoria, outros indicadores tiveram um peso igual, mas tivemos dois componentes que tiveram metade do peso no grupo de poluição e ônus, que é a categoria de risco climático e efeito de meio ambiente. Essas duas tiveram peso pela metade quando comparado com a categoria de exposição ambiental. Obrigada. Eu vejo que a Mela está com a mão levantada. Obrigada. Primeiro, podemos abaixar a apresentação para que a gente possa ver as pessoas. Obrigada. Tem algumas coisas que eu estava pensando conforme você foi apresentando. Muito obrigada por percorrer tudo isso, foi muito útil. Mas eu estava pensando em termos dessa ferramenta, eu acho que vai ser muito importante manter isso basicamente, solidamente baseado nos dados. E um dos pontos que vocês apresentaram foi que há alguma contribuição pública, um input público, algum dado que esteja faltando. Se há alguma coisa que vocês estão pensando em incluir para ser mais transparente, como vocês incluíram isso e como isso se conecta solidamente com os dados, para que, quando essa ferramenta for usada, vocês tenham essa base forte de decisão, de tomar decisão com uma base em dados. Esse foi um pensamento que eu tive. E o outro pensamento é, eu acho que seria útil se as pessoas tivessem mais orientação sobre como tornar isso acionável, viável, como essa ferramenta, no contexto de defesa comunitária, como os membros da comunidade e dos grupos de defesa comunitária podem usar essa ferramenta para defender o que seja a conversa
relacionada à comunidade, porque algumas vezes essas ferramentas não são muito claras sobre qual o melhor uso para elas. Então, eu acho que ter algum tipo de treinamento envolvendo profundamente a comunidade, um website que as pessoas possam entender de verdade como usar da melhor forma essa ferramenta para o seu benefício da comunidade, para que não promessa muito do que essa ferramenta, no contexto das nossas discussões aqui, mas são os pensamentos que eu tive. Como eu vi isso pela primeira vez, foi isso que veio à minha mente e eu queria compartilhar isso com vocês para consideração. Obrigada. Faz sentido, muito sentido, assim, em termos de transparência e como nós vamos incorporar o feedback de vocês e como as pessoas podem, como nós ajudar as pessoas a usarem nas suas comunidades. O contexto para essa ferramenta agora é a infraestrutura de localização energética. Podemos fazer um workshop sobre isso, mas eu concordo com você, do que a gente tem que explicar o que mais pode ser feito para a gente não prometer além do que a ferramenta vai entregar. Obrigada. Como eu falei, nós oferecemos uma reunião entre hoje e a próxima reunião, talvez para falar com mais detalhes do que vocês estão querendo saber, mas vamos ter um webinar na próxima quinta-feira. E gostaria muito que vocês participassem. E também vamos incluir uma apresentação feita pelo Departamento de Utilidades Públicas, que faz parte do Conselho de Infraestrutura Energética e Localização. E com isso, nós vamos passar para a nossa próxima apresentação. Desculpe. Então, a próxima apresentação vai ser feita pela Joana Boramar. Eu acredito que ela estará aqui conosco, online. Ela é a nossa diretora de eficiência energética do Departamento de Recursos Energéticos e ela fará uma apresentação sobre o Programa de Eficiência Energética do Estado, que é o MetSave, que ajuda os residentes e empresas a economizar dinheiro nas contas de energia. Ela vai se concentrar no trabalho centrado na equidade, e a colega dela, Alicia Flood, que também está presente, que é a líder sênior de justiça ambiental do Departamento de Recursos Energéticos, e nós estamos felizes da Joanne por estar aqui conosco e compartilhar um pouco do trabalho do MetSafe, e eu vou passar para você. Muito obrigada, subsecretária. Olá a todos, estou feliz de estar aqui, dar a vocês uma visão geral do MetSafe. Isso se relaciona ao plano trienal de 2024-2027. Se você puder passar para o próximo slide. Eu já fiz a introdução, o que eu vou falar com vocês hoje. Antes de entrar aqui e falar dos pontos específicos desse plano trienal, eu queria dar uma base da estrutura básica do plano e como cada setor vai fazer uma jornada, um exemplo da jornada do cliente. Eu vou falar de algumas das iniciativas novas que estão desse plano. Próximo slide. No nível mais abrangente, o plano está reunindo várias iniciativas e medidas. Pode ser uma medida de iluminação, e uma iniciativa pode ser que nós vamos instalar modernização. Todas essas medidas e iniciativas vão se dividir em vários programas. Temos um programa abrangente, temos de casa para um programa de baixa renda para residências de baixa renda, e são divididos em 3 setores no MetSafe Plan.
Tem o setor residencial, tem o setor de baixa renda e o setor comercial e industrial. E os nomes já dizem, o de baixa renda atende aos residentes de baixa renda e clientes, ao setor residencial, atende a todos os residentes, e industrial e comercial fala dos nossos empresas de de pequeno porte ou grande porte. Isso compõe o portfólio do nosso plano trienal. Próximo slide. Agora nós vamos falar rapidamente, com mais detalhes, do setor residencial. A elegibilidade, ela é composta de dois componentes. Nós temos a renda moderada dos nossos residentes, para as pessoas que ganharem 61% a 80% da renda da área ou do estado, que se inclui nessa renda moderada. O que estiver fora vai ser considerado taxa de mercado. Temos vários programas que o cliente pode participar, não vou dar muitos detalhes agora aqui, mas tem o Pronto para Entrar, para Morar, que é um programa que facilitamos e apoiamos o cliente do início ao final. Tem os descontos, que é o que diz, inclui a aquisição de um produto com você faz uma solicitação, você tem um desconto. Temos casas novas e novas construções para casas recém-construídas e temos nossas soluções conectadas, que é gerenciamento por demanda, quando a gente tem um termostato na sua casa que controla o seu aquecimento, você pode participar desses programas de soluções conectadas se você estiver pronto para e quiser, e nós vamos pagar a você para reduzir sua conta. E esse é o nosso programa de soluções conectadas. Próximo slide. Ok. Muito canais de múltiplas entregas. Temos uma rede que conecta bombas de calor para os residentes que estão são apoiados e treinados pelo programa. E temos certo nível que é uma rede que chama líderes, e esses líderes mostraram ser de alta qualidade. Temos brigadas de performance de casa, que podem te entregar todos os serviços da base do Massachusetts, em vez de qualquer outro projeto de melhoria em casa que você quer fazer, eles fazem tudo. Nós oferecemos programas através de um fornecedor líder que fornece avaliações de energia caseira gratuitas para os clientes através do nosso lead. E próximo slide. Essa é a jornada do cliente normal. Se você fosse um dos clientes, a gente serve todos esses clientes através do nosso programa, que sabem que significa que eles estão completamente apoiados pelo seu programa. Eles vêm de diferentes fontes, eles podem contratar Massive diretamente e trabalhar com um contrator ou uma referência do que a gente chama dos nossos parceiros. Mas não importa como que eles chegam, eles vão receber uma avaliação de energia caseira gratuita, a casa deles vão ser verificadas e o fornecedor principal, que eu estava falando do fornecedor líder, vai oferecer serviços para um trabalhador geral e revisar tudo e dizer isso é completamente facilitado e tem um programa de moderação que não custa nada para os clientes, 100% incentivos. Então sabe, depois que eles estiverem no programa, tudo que é fornecido para eles, para aquele cliente já tem nenhum custo. E também tem
assistência de qualidade, instalação e um cliente feliz. Esse é o jornada do cliente normal. Próximo slide. Apto a de renda, que é para tem o estatuto querido que 10% do, do, que tem um programa que vira 20% do programa a se tornar elegíveis para a rota, ao percurso, tem diferentes passagens e as são segundas famílias que significam 4 unidades. Temos um programa de multifamiliar, de energia limpa. A gente faz um trabalho com um prédio que tem 5 ou mais unidades e tem eficiência, combustível de energia e trabalho de decarbonização. A gente dá utilização, selagem do ar e, e últimos canais semelhantes ao residencial tem o fornecedor. Depois a gente tem o contrato aqui que também vale se você for income e vejam que é a maior experiência sem agências de ação comunitária. Eles entregam os programas federais, tipo, que é o AP ou LARIP, que é o de mais baixo programa de assistência. Vocês podem ver eles vão ajudar clientes elegíveis para trabalhar com o programa. Eles trabalham com mais Save para entregar detalhes do programa. É igual o programa que eu tinha escrito antes, completamente facilitado. Eles chamam de quarterback. Então, quando um cliente inelegível, não importa como que eles vêm, ou seja, qualquer jeito, eles são, tudo é cuidado para eles e tudo é 100% pago. Próximo slide. Ok. Eu não vou passar pelos a jornada de exemplos. É bem parecida com a jornada do cliente, só que a agência faz parte desse processo. Próximo slide. Isso vai para o agência de projeto, que é a rejeição de baixa renda. Eles são a renda são a rede de agências de aplicativos. Eles visam tudo e seguem através de um cliente, através do cliente, à medida que eles têm controle de qualidade e uma mão ativa, sabe? E os clientes são apoiados pelo processo. Parte do programa de elegibilidade e renda é o programa de serviços de clientes individuais. Costuma ser oferecido em múltiplos idiomas e é suportada pela equipe de ABCD, que é tipo maiores agências operando em Boston. Eles mandam os critérios de elegibilidade, garantem que eles salvam para os últimos não acharem, para segurarem os compradores dos programas que eles receberam benefícios através nos anos, através do Mass Save, programa Mass Save. E isso é uma casa de simples até uma pirâmide no meio do exército. Também temos muitas construções, prédios em existência e
Próximo slide. Múltiplos canais para entregar esses programas. Um programa de pequenos empregos é completamente apoiado. Significa que os contractors são fornecidos, é bem à mão e fornece um limite de pessoas. Nós também temos que eficiência ou fazer capacitação em um grande círculo comercial é um processo. Então, você trabalha a trabalhar com os donos, ajudar a transição e adotar medidas espertas com o tempo. Isso seria um pequenos donos de média empresa são os nossos grupos de grupos, então todos nossos produtos são feitos através de e tem um incentivo bem significativo para os trabalhos com pequenas e médias empresas. Agora estamos aqui, o que isso é novo para 25 ou 27. Próximo slide. Equidade. Equidade é um foco principal para o plano de 3 anos, de 27 a 36. Temos um grupo de trabalho que faz parte do Conselho de Eficiência Energética, que trabalhou para desenvolver uma forte ética para o nosso plano de 6 anos. Dedica 1,78 milhões de dólares para apoiar as estilos de equidade. Mais de 30% do plano de 3 anos está em equidade. Estamos apoiando onde se você está alugando e vivendo numa comunidade, o seu fornecedor pode fornecer uma lista com esse serviço sem nenhum corpo. Então, se você tinha 2 ou 3 seriam cobertos pelo programa sem custo, se você está numa comunidade de equidade designada. Nós, os donos de escala, a gente escalou isso para mais de 100 mil. Novamente, 5 para os experientes. Foi uma boa moderna. Importante do programa tentar ressaltar pelos primeiros anos o mais tem feito programas desde 2010. Foi o primeiro 3 anos de 3 anos. E estava focando em gente, com os clientes de marketing. Tem muitos clientes que chegaram eu não quero falar intencionalmente, mas quem perguntou, estamos enviados em ter para lugares que participaram do programa e para disputar outra sessão para os que já participaram. Esses programas que não participaram são adoradores ou são pequenos negócios ou baixo ou clientes de esses são de equidade. Próximo slide. Ok, comunidades tem 21 no Commonwealth, e eles foram selecionados porque eles têm uma alta proporção de propostas, soluções, conforme a gente tem no como eu mencionei antes, eles têm eles estão trabalho significativo do
já é apto para os incentivos de $100 para sobre a. Eu vou chegar daqui a pouco no slide mais fácil. Parece que a maioria das comunidades designadas de equidade também são uma comunidade de parcerias. Nós fizemos os DSCs de 2022, vocês devem ter visto uma POB, eu não vou ler os três, mas selecionado por causa da baixa quantidade de voluntariados. Posso estabelecer aqui, apenas para você usar Boston com os códigos de. Ok, parceiros da primeira comunidade. Os parceiros da comunidade começou no prazo passado e apoiam os clientes para despesas de ter clientes, desde que sejam espertos com o Mass Saver. E a gente chama eles de dificuldades. E estou aqui embaixo e estou tentando trazer mais pessoas para o programa de assistência. E a gente apoia eles com material de marketing e apoio multidioma, se for necessário. E a gente também entrega dados usados também. Então eles podem ver onde talvez tenha oportunidade na sua comunidade. Para as pessoas que não têm participado no programa. As parcerias de comunidade é uma das coisas que eu tenho mais paixão. Eu acredito que as nossas comunidades são as nossas linhas de frente para trazer energia limpa nas nossas comunidades, com parceria com os líderes da nossa comunidade, ou organizações sem fins lucrativos para entrar em contato com seus vizinhos. São uma coisa a gente não confia. Então traga para nós. Estou aqui na segunda nova. Eu vou para o próximo slide. E aqui está a lista dos CFPs para esse plano atual. Tem 57, se eu me lembro corretamente. Aqui, próximo slide. Os PAs são dedicados a serviços clientes na ação designada com o seu idioma principal. A gente oferece serviços a gente tem de falar as coisas em inglês. Quando a inglês falou comigo, então qualquer medida que você está recebendo é instalada completamente. Então, o contrato seria no seu idioma completo. As discussões sobre profissionais, você não diretamente receber dinheiro, renda. E com isso, temos os nossos sites, mas é um grande esforço, então é assim que a nossa cliente no idioma que eles preferem. Próximo slide. Nós lançamos uma avaliação de energia que é fornecida para todos os clientes ricos, pobres, salário médio. Então, todos aqui podem receber e um auditor vai vir para sua casa, passando algumas horas, vai ajudar a escolher quais são as medidas a serem adotadas, que o programa pode ser assistência, e vai ser muito, extremamente eficiente. E sua casa é o espaço em que você vira, talvez você segure o lago reserva. E a coisa vai melhorar sobre isso é que agora a gente vai falar sobre fornecer informação em todos os serviços que estão disponíveis, mesmo se Mass Date não dá uma informação. Então, a gente vai dar uma informação sobre solar, carregamento de veículos elétricos e outra tema. E
tenha o empréstimo. Então, isso tudo é combinado nesse relatório de energia que o cliente deveria. Próximo slide. Isso vai ter a ver com o que eu tinha dito antes, o conteúdo da nossa ATA. Próximo slide. Eu falei com isso mais cedo, o sistema para entregar e todos os locais de escrita e todos os locais designados de comunidade. Eles vão trabalhar com fornecedores confiáveis e terão todo o final do projeto apoio sem nenhum gasto final ao cliente. Próximo slide. Diversidade e gerência de CEO do Brilliant Fotos. Então, os aceitaram uma que 15% dos contratos seja com viés subproduto. Tem alguma maneira de sair? E com um programa de economia, e temos recursos dedicados de mais de 24 bilhões para ajudar a treinar e desenvolver a força de trabalho para o programa SAVE em múltiplos idiomas e mais diversidade do nosso contrato. Próximo slide. Outro elemento-chave para esse plano de 3 anos é o Centro de Soluções da Master Save. Vai ser lançado em 2 semanas. Vai fornecer compreensível-se o que buscam poder entender ou adotar eficiência de energia ou tecnologias limpas, vão fornecer apoio técnico, vão responder todas as suas perguntas que você pode ter. Como que eu recebo uma avaliação de meio energia? Eu tenho 3 estações para novos. O que vão fazer é direcionar você para o certo technical advisor para que ele te ajudar. E para isso, eu acho que a gente estava. Acho que para 250 idiomas a gente pode se conectar com clientes através no seu telefone, pode conectar via chat ou e-mail. Vai ser um sistema de apoio compreensível. Residenciais e pequenos negócios. Estamos muito felizes sobre esse tipo. Próximo slide. A gente acabou de lançar no meu mercado de trabalho, acredito que ou não, muita energia aqui, através de. Eu deveria ter a opção para ver as dificuldades também. Tem muita energia e é e mesmo tecnologia que pode entregar aquecimento na sua casa, pode fazer a sua casa mais quente. Temos agora disponível um mercado dedicado para ajudar a ter esses produtos nas leis dos clientes. Próximo slide. Nós também oferecemos consultas de decarbonização, que são virtuais. Pode se inscrever online através do trabalho para um consultor para poder explicar para você a tecnologia, o que eu não entendi. Vai passar então, temos consultas de 30 horas, 30 minutos, de 15 minutos e de meia hora. Já que a gente já lançou eles, já são. A gente for para o próximo slide. Aqui, voltando para trás. Um total de. Uma questão de
É. Agora está disponível em espanhol e português. Podemos expandir nosso acesso de linguagem através das avaliações de cabo. Então essa é a minha visão geral do Mass Save. No Pinx a gente pode passar pelo, eu não vou falar sobre isso. Aqui o nosso progresso desde 2013. Você pode ver algumas das qualificações sobre que tipo de crianças eu estou vendo. Isso que a gente quer, é claro que é nesses 3 anos o termo. Agora, eu perguntei se o que ela acha que são 50 mil e investindo a 1,8 bilhões de dólares. Com Essex e próximo slide. Outra ponto-chave é um dos elementos aqui tem incentivos de performance, um incentivo forte para sustentador de trabalho e psicólogos para você mostrar como você canta bem. E tem uma. Então, se eles quiserem pegar esse dinheiro, eles precisam entregar para a Equity. Isso é um incentivo que nunca foi ficado dessa maneira. Eu não me entendo em qualquer outro lugar que é tanto. É. Então, se alguém tiver perguntas, eu estaria feliz em responder qualquer pergunta. Mas você pode chegar nelas agora. Eu posso conhecer meu endereço de e-mail e eu posso responder as perguntas. Oi, Joanne. A gente pode botar os slides só para compartilhar por aí, eu acho. Eu faço abertura para fazer perguntas com você, Joana. Eu vou ficar de olho no relógio, mas a gente tem tempo para alguns perguntas. Vamos começar com o Dr. Luna e depois outros. E sistemas de telefone. Ótimo. Obrigado. Então, olha, Joanne, foi ótimo. E o que agradeço os projetos que são apresentados em verdade. Tem uma recomendação com isso, eu estava pensando pelo plano, eu também olhei os enquetes de automação, se ver se está realidade lá. Talvez se alguém os é, não precisa ser bancário para ver se isso é um dos grupos de utilidade maiores. Vou ver vocês com porque em relatar isso, é sempre bom ver o número de percentagens com o tempo, porque que tipo de progresso está sendo feito aqui, porque eu acho que você pode ver os números, mas os números todos. Eu tenho uma pergunta, talvez não tão rápida, mas eu estou curioso, porque o plano ressalta que dos fontes de recursos para a educação de é, mostras em disponibilidade significa que são super já é, nós recebemos Goline X. Isso vai ter alguns menus embaixo que você vai poder ver não alocadores de baixo residência e coisas do tipo. Então isso está sendo gravado e eu diria que muito. Acho que primeiro ver o relatório trimestral que a gente vai receber um novo em breve e ver até onde vocês vão querer dados adicionais. E o meu e-mail é o meu nome, @joanne.bodemer, o número 2, @mass.gov. E você pode. Eu estava ouvindo vocês, mas eu não sei. Mas eu não anotei tudo, então você pode me mandar um pouco dos outros dados que você gostaria de ver. E a outra coisa é que nós vamos receber
dados de zip code e participação por zip code. Então, esse é um novo recurso. Não vai acontecer. Você ver os impactos da participação. E as requests. Agora escapou de mim, desculpe. O pensamento de atos de redução de inflação. Então, agora estamos fazendo o melhor para poder receber o financiamento que vai ser incluso no programa Mass Save, entregue para clientes de baixa renda do Estado, e aí não temos indicação que não recebemos os financeiros nesse ponto. Então, você conseguia trabalhar com o Departamento de Energia e receber a aprovação final. Obrigada, Marcos e Joanne. Mais algum? Ou pergunta? Ok, vamos. Muito obrigado, Joanne. Eu sei que está tarde e agradecemos você ter vindo e compartilhar. Não, ok, eu vou. Eu sei que é muito tarde, eu agradeço vocês virem. Sim, meu e-mail foi incluso. E se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa sobre a Safe, por favor, não existe em mudar. Eu agradeço a oportunidade por vir me ajudar e falar sobre o programa. Muito obrigado. Para um encerramento, nossa próxima reunião vai ser em dezembro, 4 de dezembro. Então, nossa próxima reunião, nós estamos tentando ver uma data que não caia nas datas dos feriados. Então, no dia 4 de dezembro vai ser a nossa próxima reunião. E nós temos duas opções. Estamos vendo os locais que nós poderíamos ir. E alguns expressaram a solicitação para ficar na área mais metropolitana de Boston da próxima vez. Tem duas opções. E eu adoraria que as pessoas me falassem qual é a sua escolha, Roxbury ou Orange. Eu sei que são locais bem distantes. Vamos fazer assim, que vocês não me mandem um e-mail para dizer o que vocês preferem e nós vamos mandar informação para todos, seja para Roxbury ou Orange, para virem participar da reunião. E claro, gostaríamos de ter todos, mas entendemos que nem todos podem ir para Boston ou para Orange pessoalmente. Muito bem. Como um lembrete dos nossos participantes virtuais, se vocês puderem preencher a avaliação no final do nosso webinar aqui do Zoom, e eu posso ter uma moção para fazer o encerramento. Moção feita. Há alguém que apoia? Apoiado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguma discussão? Não? Que bom. Então, eu vou pedir a Sofia para fazer a chamada para encerrarmos. Vamos fazer a chamada para encerrar. Por favor, responda verbalmente. Luna Vermette. Madeline Fraser Cook, sim. Marissa Freire. Cheryl Holly. Caroline Holmes, sim. Lydia Low. Marcos Luna, sim. Peter Matley. Sofia Owen. Jan Salinetti, sim.
Patricia Spence, Arizona, Miles Gresham, yes, sim. E Maria Bellenpower, sim. Muito obrigada. Então, nós estamos agora às 8h03, a reunião está encerrada. Muito obrigada a todos. Obrigada.